Ciri agora faz parte de um novo grupo, um grupo de párias, uma mistura estranha e bagunçada unida pela guerra, infortúnio e desprezo. Vítimas da violenta tentativa de Nilfgaard de conquistar o continente. Hoje é dia de falarmos dos Rats de The Witcher. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje vamos para mais um vídeo de The Witcher, desta vez para falar sobre os Ratos, aquele grupo que encontrou a Ciri no final da terceira temporada e que agora estará com ela no próximo derivado de The Witcher da Netflix, que é The Rats. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que vai ter spoilers aqui sobre o passado deles, né? Vou contar um pouquinho da origem deles, mas não vou falar nada sobre o futuro, sobre as coisas que ainda vão acontecer após a Ciri ter se juntado ao grupo. Aqui é só mais uma introdução pra gente entender um pouquinho como funcionam os ratos, né? E pra entender também o que esperar deste derivado. Eu queria pedir para vocês também curtirem esse vídeo aqui se gostarem do conteúdo, então mais pro finalzinho, e também depois darem uma olhadinha na nossa playlist de The Witcher para ver os outros vídeos. A gente fez 3 vídeos falando das diferenças das temporadas de The Witcher com os livros, então tem da primeira, da segunda e da terceira temporada. Também fizemos análises dessa temporada mais recente, tem resumo da primeira temporada, tem vídeo da Caçada Selvagem, tem muita coisa de The Witcher por aqui e esses vídeos só vão aumentar. Agora eu vou tentar fazer pelo menos 2 por mês aí falando de The Witcher, então fiquem de olho porque vai ter bastante coisa. Bom, primeiro de tudo, quem são os ratos, né? Os ratos são um grupo de adolescentes aí, eles têm aproximadamente a mesma idade da Ciri e eles também têm um passado trágico em comum com ela, né? Não em comum exatamente nos acontecimentos, mas ligados por Nilfgaard e por todo esse tempo de desprezo que a gente tá vendo em The Witcher. O livro mesmo de The Witcher, Tempo de Desprezo, fala que eles são filhos deste tempo de desprezo. Eles são filhos da guerra, eles são heranças da guerra que acabaram se juntando por circunstâncias semelhantes. Todos eles, como eu disse no comecinho na introdução do vídeo, tiveram seus caminhos cruzados a partir da desastrosa e da violenta guerra de Nilfgaard para conquistar o continente. Então todos eles foram afetados pela violência de Nilfgaard, pela brutalidade de Nilfgaard e acabaram se juntando em circunstâncias também bem desastrosas. Por isso eles são amantes da violência, eles só sabem viver baseado nisso, eles acabam apenas respeitando e confiando em si próprio, né? Então fora desse grupinho de 6 pessoas antes da entrada da Ciri, eles não confiam em ninguém, eles raramente cuidam de alguém que não seja do grupo deles, a não ser também os vilarejos mais indefesos. Essa é uma equipe que age às vezes ali como um grupo de Robin Hood, só que também extremamente violentos. Eles às vezes matam por diversão e eles também conseguem alguma ouro e tudo mais, eles não se importam tanto com isso e eles acabam dando aos vilarejos. E isso garante aos Rats também uma certa proteção. Quando Nilfgaard ou algum exército, algum grupo sai caçando os Rats e vai perguntando para as pessoas em relação aos esconderijos deles e tudo mais, as pessoas não falam nada. Por quê? Porque os Rats eles meio que cuidam delas, né? Eles tomam ali dos ricos e deixam um pouco para os camponeses. Eles também usam para benefício próprio, para se divertir, para beber e tudo mais, mas eles não se importam tanto com o dinheiro. Eles se importam mais com esse caos que eles causam, com tirar desses violentos, tirar das pessoas que fazem mal a eles e dar às pessoas que mais precisam. O interessante dos Rats é que ao mesmo tempo que eles fazem isso, a gente não pode vê-los também como justiceiros ali, porque eles foram criados nesse terror, eles foram criados nessa tragédia, então eles também são bem problemáticos e agressivos. Vamos começar então pelo líder do grupo. A gente vai ver que esses 6 Rats eles se uniram antes em duplas, né? Eles foram se conhecendo em duplas e aí depois as 3 duplas se conheceram e formaram o grupo dos ratos. E o primeiro deles é o líder desse grupo, que é o Dissellier. Você a pronúncia tá meio errada porque nos livros a gente não tem áudio nenhum. Ele era um desertor de um exército desconhecido e aí depois que acabou tendo também uma das tretas aí que Nilfgaard acabou causando no continente, ele acabou se vendo no meio de muitos fugitivos e desertores e acabou formando um grupo próprio, um grupo que fazia isso, espalhava o caos, violência, assaltava a cabana, camponeses e tudo mais e ia saqueando de vila em vila. Em certo momento, enquanto o grupo dele estava em fuga, né, depois de ter saqueado uma vila aí, acabam entrando numa mata de elfos livres e todos eles morrem por flechas que vêm de todo lado e eles nem vêm. A gente já viu os elfos, os Scoia'tael principalmente, em ação e a gente sabe que quando eles têm esses ataques, não dá nem pra saber o que te atingiu, você simplesmente morre do nada, apaga tudo. E o Dissellier foi o único que sobreviveu desse grupo, mas ele sobreviveu tendo uma flecha assim, perfurando o seu ombro e prendendo ele numa árvore. Ele apaga, né, depois de tomar essa flechada, e ele acorda
com uma elfa, salvando ele, arrancando a flecha, cuidando dele, e os dois seguem viagem juntos. O nome da elfa é esse que tá aqui embaixo, se você quiser tentar pronunciar, pode pronunciar, boa sorte. Mas ele, o Gessler, por achar esse nome meio complicado, ele dá a ela o nome de Iskra. E até hoje a gente não sabe por que que os outros elfos livres desertaram ela. A gente não sabe o que ela fez, só que ela foi desertada desse grupo de elfos que atacou o Gessler e atacou o bando dele ali. E ela acabou vagando sozinha. E se ela continuasse sozinha, se ela não encontrasse um parceiro para essa nova vida dela de desertora, dos elfos, no caso dela, ela morreria. Os dois, eles se ajudam e começam a caminhar juntos, depois eles vão desenvolvendo também uma relação ainda mais próxima, né? Como eu disse, esse grupo de 6 ainda tem algumas pessoas que se relacionam de uma forma mais íntima uns com os outros ali. Ela é uma elfa extremamente veloz e ela é a primeira a chegar para resgatar o Kili e a Ciri naquela cena final que a gente viu na terceira temporada de The Witcher. Todos eles são extremamente habilidosos com a espada, extremamente violentos também, e isso a gente pôde ver também nessa ceninha. Having a party without the rest of us? The fuck is she? Son of a bitch. A segunda dupla é formada pela Mistle e pelo Ace. A Mistle, ela era uma nobre, né? Diferente desses outros aqui, né? Ela era uma nobre que passou a infância inteira dela sendo carregada, né? Naquelas caravanas que tem sempre servo carregando, sabe? Só que, em um certo momento, a cidade onde ela nasceu, Thurn, é atacada, né? E ela acaba ficando perdida. A família dela foge, o pai dela foi derrotado nessa guerra, nessa luta que ele teve. A família dela acaba fugindo e ela fica perdida no meio e ela acaba sendo sequestrada. Ela não conseguiu acompanhar os desertores, ela não conseguiu acompanhar os fugitivos porque ela não estava acostumada com tudo isso. Diferente dos outros Rats aqui, ela não teve uma infância onde ela teve que lutar, onde ela teve que aprender a se virar. Então ela se vê completamente perdida na hora da fuga e acaba sendo sequestrada por uma gangue também extremamente violenta. Essa gangue deixa ela completamente largada na sarjeta. Ela tinha sido sequestrada com algumas outras mulheres, todas essas mulheres estavam mortas, menos ela. E ela foi encontrada na sarjeta praticamente morta, com seus vestidos todos cheios de lama, de sujeira, por Ace. O Ace também veio da cidade de Thurn, só que ele não era nobre, ele era filho de um ferreiro, e ele viu a família dele inteira ser morta por invasores de Nilfgaard. Então ele começou a rastrear esses Nilfgaardianos que tinham matado a família dele. Ele foi caçando essa galera às escondidas ali, e porque ele queria vingar os familiares que tinham sido mortos. Ele foi o único a sobreviver. Só que no meio do caminho, enquanto ele estava rastreando e seguindo esses Nilfgaardianos, ele acaba encontrando a Mistle e ele para de seguir os Nilfgaardianos e acolhe ela, salva ela, cuida dela, e os dois começam a seguir juntos. E a terceira dupla, ela é uma dupla que se encontra em circunstâncias bem diferentes, circunstâncias rivais. Então agora vamos falar do Killif e da Riff. Riff nos livros é um homem, mas na série mudou para uma mulher. Primeiro a Riff ela era uma guerreira de Nilfgaard que foi enviada para o reino onde o Killif morava para acabar com uma rebelião. É em Eben que acontece isso. E esses Nilfgaardianos, eles chegam botando fogo em tudo, destruindo tudo, e ela estava no meio disso. Só que ela foi ferida e foi abandonada no campo de batalha, porque esses guerreiros assassinos Nilfgaardianos, eles não têm como costume cuidar dos machucados, cuidar dos feridos. Então mesmo que ela fosse uma companheira deles, ela foi deixada para morrer, porque eles fizeram o que eles foram mandados para fazer: botar fogo em tudo, acabar com a rebelião e foda-se. Uma foi ferida, atrasaria eles e eles vão embora e deixam ela lá. Em contrapartida, o Killif, ele era dos feridos, ele morava em Eben. Ele morava lá com a família adotiva dele, né, pais e irmãos, e aí do nada ele acordou com a cabana, o castelo onde eles moravam ali, pegando fogo. Ele conseguiu escapar do fogo por pouco, ele viu tudo que estava acontecendo, a família dele inteira morta, e quando ele sai, ele encontra a Riff ali na sarjeta, né? Nos livros é o Riff, né? E aí ele, no primeiro momento, ele vê um guerreiro Nilfgaardiano ali completamente destruído, praticamente morto, e o primeiro pensamento que vem na cabeça dele é de matar este inimigo, né? Afinal, ele viu que a família dele tinha acabado de morrer nas mãos dos Nilfgaardianos. Só que ao invés de matar o Riff, ele acolhe o Riff, ele cuida do Riff, e aí os dois seguem juntos. Então os dois começaram a cuidar das feridas um do outro ali, e eles roubaram um cobrador de impostos logo em seguida. Pegaram todo o ouro dele e foram encher o bucho, comer muito, beber muito, conversar, dar risada. Eles acabaram aí
tendo uma relação também bem legal. O interessante do Reef também é que ele tem um sotaque nilfgaardiano, né? Os nilfgaardianos, eles são muito conhecidos também pelo sotaque diferenciado que eles têm, e o Reef, ele tem esse sotaque, ele não consegue mudar isso, e isso é reforçado em algumas passagens do livro, né? Para deixar evidente que isso é uma coisa realmente bem discrepante em relação aos outros, aos que não são de Nilfgaard. E aí depois, estes 3 grupos, eles saem seguindo seus caminhos e acabam se encontrando durante as celebrações do Festival da Colheita em uma das aldeias de Gesso. O interessante aqui é que o livro mostra como eles se identificaram, né? Eles chegaram em 3 duplas ali e começaram a ver que eles eram diferentes dos demais, que eles desprezavam toda aquela festa, toda aquela celebração, porque eles tinham vivido na pele o tempo de desprezo. Eles são filhos do tempo de desprezo e eles desprezam essas pessoas que estão vivendo de uma forma feliz e leve, as pessoas que não conhecem toda essa tragédia que eles passaram. Eles estão ali festejando e curtindo, mas você percebe neles, nas feições, na forma de se mover, que eles são diferentes, que eles já passaram por muita coisa, e eles também conseguem notar isso uns nos outros. Eles vivem por um lema também bem parecido com o que a gente vê em Game of Thrones dos Stark, né? Quando a Sansa fala: And the snows fall and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives. Aqui é basicamente o mesmo princípio. Eles entendem que os 6 vieram do mesmo lugar e que sozinhos eles não durariam muito, mas que juntos eles tinham poder para fazer o que eles quisessem, para ser livre da forma que eles quisessem e viver dando uma resposta a todo esse desprezo que veio para cima deles. E no meio disso tudo, eles vão irritando muitas pessoas poderosas e eles vão ganhando também a proteção de camponeses da forma como eles agem, né, de deixando para os camponeses comida, dinheiro e tudo mais, não se importando tanto com essas riquezas. Não faz parte da vibe deles ali acumular ouro, né, ficar com ouro lá para eles, essa ganância toda que a gente vê na maioria dos grupos de bandidos aí do mundo de The Witcher. Com eles não funciona assim, e até por isso é muito difícil de pegá-los. Nilfgaard e todos os outros poderosos que deveriam caçá-los inicialmente, eles não dão tanta atenção para os Rats, porque eles acham que, assim como as outras gangues, eles acabariam morrendo em algum momento, ou se desfazendo, brigando por conta justamente desse ouro, mas não, eles confiam muito neles mesmos, e eles se protegem de uma forma bem interessante, tanto que várias vezes já tentaram infiltrar pessoas lá dentro do grupo, né, colocar alguém para abordá-los ali, para tentar parecer como eles, só que essas pessoas não acabaram sendo aceitas, porque, de novo, eles sabem reconhecer quem realmente viveu nesse tempo de desprezo, quem realmente teve esse passado desastroso, toda essa violência em sua vida. E é por isso que quando eles encontram a Ciri, eles sabem que sim, ela pode entrar pro grupo deles porque ela é igual a eles, ela também passou por tudo isso. E a Ciri acaba entrando por quê? Ela estava sozinha, ela passou realmente por muita coisa e ela vê jovens que ela consegue reconhecer que também passaram por muita coisa ali e que tem a idade próxima dela, então ela acaba entrando nesse grupo. Esse grupo não é as 7 maravilhas, eles não são fofinhos e tudo mais, eles não cuidam uns dos outros ali como se fossem realmente irmãos, até alguns tentam algumas investidas aí pra cima da Ciri, que são momentos não tão legais dos livros e que devem até ficar de fora da série, porque é uma parada meio pesada, né, mas eles vão, de novo, eles vão se ajudando, são adolescentes, eles sempre vão perante aos outros, perante ao resto do mundo, se proteger, mas internamente aí ainda tem esses momentinhos aí que dão uma pesada na barra. E uma outra coisa também, eles despertam na Ciri o pior lado dela, né? Ao lado dos ratos, a Ciri vai matar, a Ciri vai roubar, e a Ciri vai se tornar, vai se aproximar ainda mais de ser essa falca que ela clamou ser no final dessa 3ª temporada. O derivado dos Rats vai ser lançado antes da 4ª temporada, a trama vai ser entre a 3ª e a 4ª temporada, e aí sim, na 4ª temporada, a gente vai ter a Ciri voltando pro lado da Yennefer e do Geralt ali, abandonando os Rats, mas isso é assunto para outro vídeo. Não vou contar para vocês como as coisas se discorrem, porque também é bem legal de se ver. Uma outra coisa bem legal dessa série do derivado dos Rats aí, é que o vilão da série será interpretado pelo Dolph Lundgren, o Drago da franquia do Rock Balboa. Ele vai interpretar um bruxo da Escola dos Gatos que foi desertado porque ele não seguiu as leis dos bruxos, as regras dos bruxos, e ele acaba também sendo uma espada de aluguel, um mercenário, algo que os bruxos não fazem, é de caçar e matar outros humanos por dinheiro, e ele faz isso, então por isso também ele não é mais um bruxo aceito na Escola do Gato. Ele provavelmente vai atrás dos ratos, não vai conseguir, e aí nós teremos a chegada de Leo Bonhart. Leo Bonhart foi citado nessa 3ª temporada de The Witcher, inclusive o cara que vai mandar esses mercenários atrás do Rats também foi citado. Não sei se vocês lembram, quando a Ciri estava com a Yennefer tentando se manter disfarçada e sem chamar muita atenção,
ela tá lá conversando com uma outra feiticeira, a Keira Metz, e aí chega um cara com um anão preso, né? E a Ciri liberta esse anão e a Yennefer acaba matando esse cara e a Keira Metz fala quem era o chefe desse cara. E ela fala pra Yennefer e pra Ciri: é melhor vocês fugirem daqui porque senão vocês vão morrer. E aí depois a Yennefer fala: você não devia ter feito isso, agora ele vai mandar o Léo Bonhart atrás da gente, né? Então já foi citado o Léo Bonhart, já foi citado quem será também o vilão que vai mandar o bruxo do Dolph Lundgren atrás dos ratos aí. E tudo isso é gancho para a trama desse derivado de The Witcher, que vai funcionar mais ou menos como uma temporada 3.5, né, que vai passar entre a terceira e a quarta temporada. Uma outra coisa interessante é que The Rats ele não tem previsão de lançamento ainda, só que deve ser uma trama bem curtinha. 4 episódios de meia hora, ou até mesmo um filme. Por quê? Porque as filmagens demoraram um pouco, né? Foi ali um pouquinho mais de 2 meses, então não dá muito tempo. A intenção inicial era de 8 episódios, mas eu acredito que por conta do que a gente viu em Blood Origin, uma série que até caminha muita coisa, eu já fiz vídeo falando de Blood Origin aqui inclusive, mas que foi um fracasso de audiência, foi um fracasso de crítica e tudo mais, então eu acho que a Netflix deu uma repensada nesse outro derivado. O derivado dos Rats pra mim tem muito mais potencial, por quê? Porque são personagens que foram apresentados na série de The Witcher, a cena de ação deles é brutal e é do jeito que a audiência de The Witcher gosta, foi insana, foi uma das melhores cenas da temporada de toda a série até agora, então eu acho que eles têm muito mais potencial pra ser explorado e pra trazer esse retorno pra Netflix, até pra dar uma desvencilhada um pouco do Geralt do Henry Cavill antes da troca para o Liam Hemsworth. Então eu acho que seria muito interessante da Netflix realmente investir nesse derivado, mostrar os Rats, mostrar mais da Ciri, para depois a gente chegar na quarta temporada já pensando mais nela do que no Geralt. Aparentemente não é isso que a Netflix vai fazer, serão então 4 episódios de meia hora ou um filme ali de 2 horas, alguma coisa nesse tipo. Não foi confirmado ainda como vai ser o formato de lançamento dessa produção, só que vai chegar antes da quarta temporada de The Witcher e vai ter a trama entre a terceira e a quarta temporada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam aqui e deem uma olhadinha nos outros vídeos de The Witcher também, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.